Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa. Sou o Dr. Estevão Bittar, sou neurocientista. Estou aqui para conversar com você sobre o assunto mais importante, que é a educação dos nossos filhos. Bom, você que acompanha aqui o nosso programa, sabe que nos episódios anteriores eu me dediquei a responder algumas perguntas que nós recebemos dos nossos ouvintes. Hoje também nós vamos continuar aqui respondendo perguntas que chegam até nós e hoje especificamente nós vamos responder a perguntas que dizem respeito ao relacionamento entre irmãos. Nós sabemos, nós que somos pais e mães, sabemos que muitas vezes a relação entre irmãos, principalmente quando eles ainda são pequenos, pode ser cheia de altos e baixos. Então, muitas vezes os pais se perguntam como lidar com essas dificuldades de relacionamento, como fazer quando um irmão tem ciúme do outro, como fazer quando as brigas entre irmãos são frequentes. E nós selecionamos aqui algumas perguntas para responder em relação a esse tema. E, como sempre, nosso objetivo é que, ao responder a essas perguntas, eu possa levar até você informações que você possa aplicar aí na sua vida, no seu cotidiano, na sua casa, com a sua família. Vamos então à primeira pergunta. Doutor Estevão, eu tenho um filho de 4 anos de idade e tive recentemente um segundo filho. Após o nascimento do bebê, meu filho mais velho tem demonstrado ciúmes, demonstra não gostar do irmãozinho e tem regredido em alguns comportamentos. Como eu posso lidar com essa situação? Bom, essa mensagem que essa mãe nos enviou reflete uma situação que muitas famílias vivem quando chega um novo irmãozinho, quando chega um bebê naquela família, que é a questão do ciúme do irmão mais velho. E às vezes a regressão de comportamento também, a regressão do desenvolvimento do irmão mais velho. E o que nós temos que entender em relação a isso é que isso é um fenômeno comum e natural. Vamos tentar aqui enxergar o mundo pelos olhos do irmão mais velho. Essa mãe disse que o irmão mais velho tem 4 anos de idade e aí então nasceu esse bebê. Então, ou seja, esse irmão, ele viveu toda a vida dele sendo o único filho dessa família. Sempre ele teve a atenção total dos pais, sempre ele teve todo o tempo, todo o foco colocado diretamente sobre ele. Então ele se acostumou a entender que essa é a vida, esse é o mundo, a atenção dos pais é toda dele. E aí, de repente, quando chega esse bebê chega demandando bastante a atenção dos pais, porque bebês são assim, bebês ocupam muito do nosso tempo, demandam muito da nossa atenção. Então esses pais que dedicavam ao filho de 4 anos toda essa atenção, agora precisam dividir essa atenção com o bebê. E é até muito provável que esse bebezinho que chegou agora esteja recebendo muito mais atenção do que essa criança de 4 anos. Afinal, a criança de 4 anos já tem um certo nível de autonomia, enquanto o bebê ainda é totalmente dependente dos pais. E aí então esse filho de 4 anos, ele sente que esse aspecto do mundo dele mudou e do ponto de vista dele, ele percebe inicialmente essa mudança como sendo uma mudança para pior. Porque se ele gosta de ter a atenção dos pais e de repente ele passa a ter menos atenção dos pais, então ele está perdendo algo que ele gosta, está tendo reduzido algo que ele gosta. Então é uma mudança para pior. Do ponto de vista dele, inicialmente, quando ele ainda está se adaptando a essa situação. E muitas vezes, sem perceber, os pais acabam direcionando essa frustração do filho mais velho ao bebê. Por exemplo, quando o filho mais velho aqui de 4 anos chega até a mãe e fala: mãe, vem aqui, eu quero brincar com você. E a mãe fala: olha, agora eu não posso brincar com você porque eu preciso alimentar o seu irmãozinho. É uma fala natural e nós pais e mães dizemos isso. Mas para essa criança de 4 anos, o que ela entende é: a minha mãe não pode brincar comigo por culpa do meu irmão. E aí, em outro momento, esse filho chega e chama o pai para fazer alguma coisa, e o pai, que sempre esteve disponível, de repente fala:
Filho, agora eu não posso porque eu preciso colocar o seu irmãozinho para dormir. E mais uma vez, a mensagem que esse filho de 4 anos recebe é: eu não posso mais dar a você a atenção que eu dava e a culpa é do seu irmãozinho. Então, é natural que, ao perceber essa mudança na sua vida, ao perceber que está recebendo menos atenção dos pais, e ao ouvir dos pais que a causa disso são os cuidados com esse novo bebê, então toda essa frustração ela acaba se direcionando à figura do bebê. E aí esse irmão mais velho ele não vai gostar do bebê tanto assim. É lógico que isso acontece em algumas situações, não acontece em outras, isso depende do temperamento de cada criança e da maneira como essa adaptação inicial ocorre em cada família. Mas essa situação toda, esse processo que eu descrevi aqui, é muito comum e ocorre em muitos lugares. Então, como os pais podem lidar com isso? Bom, a primeira coisa que os pais devem fazer é, apesar de todas as dificuldades e da limitação de tempo que ocorrem quando nós temos um novo filho, esses pais precisam se organizar para garantir que o filho mais velho ainda tenha momentos no qual a atenção é dele. Isso pode ser organizado dentro da rotina. É possível, por exemplo, em um final de semana, que o pai ou a mãe pegue esse irmão mais velho e faça alguma atividade ou algum passeio exclusivamente com ele, para que naquele momento ele sinta que a atenção é toda dele. Naquele momento ele não precisa dividir a atenção com ninguém. Então, garantir esses momentos no qual 100% da atenção do pai ou da mãe está naquele filho mais velho, já é uma medida importante que pode atenuar um pouco desse sentimento de perda, porque essa criança que é um pouco mais velha, aqui de 4 anos de idade, ela vai começar a entender que esse vínculo que ela tem com o pai, com a mãe, ele não é perdido, ele é simplesmente modificado. Quando as limitações de tempo não permitirem que a sua atenção seja dedicada individualmente a um filho e depois a outro filho, uma boa ideia é organizar atividades da qual todos participem. Você pode, por exemplo, ir com a família inteira para o tapete da sala e colocar ali alguns brinquedos que todos possam participar e brincar ao mesmo tempo. E assim, então, o seu filho mais velho, que teve um irmãozinho agora mais novo, ele vai entender que esse irmãozinho não veio necessariamente subtrair algo dele, mas sim veio somar. Agora a brincadeira pode ficar ainda mais divertida porque tem mais uma pessoa brincando. Então, bolar essas atividades na qual a família esteja fazendo algo divertido, todo mundo junto ali no tapete da sala, ou todo mundo em cima da cama brincando com alguma coisa, ou todo mundo fazendo um passeio simultaneamente, pode ser também uma medida importante para transmitir essa mensagem de que o irmão só vem a somar. Uma terceira medida importante também é tomar muito cuidado com o que você fala para o seu filho mais velho, para não transmitir para ele a mensagem de que o irmão mais novo é o culpado por ele estar tendo menos atenção. Então, por exemplo, se o seu filho mais velho vem e te chama para fazer alguma brincadeira ou um passeio, e você não pode naquele momento porque você está cuidando do bebê, em vez de falar, olha, agora eu não posso porque eu tenho que cuidar do seu irmão, diga o seguinte, olha, vamos fazer isso um pouco mais tarde. Então, parece que é pouca diferença, mas não é. Quando você fala, agora eu não posso porque eu estou cuidando do seu irmão, o irmão aparece aí como o culpado pela negativa. Mas quando você fala, o que você acha de fazer isso um pouco mais tarde? Você não coloca aí o irmão como o culpado pela negativa. E isso também é algo que pode ser observado e algo que tende a melhorar essa questão do ciúme quando o irmãozinho novo chega na casa. Uma quarta medida que pode ser adotada é mostrar para esse irmão mais velho que agora que chegou um bebê, ele tem um novo papel, que é o papel de irmão mais velho. E mostrar para ele que esse papel de irmão mais velho também é um papel que pode ser muito divertido. Quando você, por exemplo, estiver cuidando do bebê e você precisa que alguém busque a fralda,
você pode pedir a esse irmão mais velho, que tem 4 anos, que ele busque a fralda. E aí, quando ele vai e busca a fralda, você pode cumprimentá-lo, falar: nossa, olha como você é um bom irmão, olha como você é um irmão legal, você está me ajudando a cuidar do seu irmãozinho. Ou você pode sugerir ao irmão mais velho que ele ensine ao irmão mais novo alguma brincadeira. Você pode pegar um chocalho e entregar para o irmão mais velho e falar: ensine o seu irmãozinho a balançar esse chocalho, a brincar com esse chocalho. E quando o irmão mais velho ensinar o bebê a fazer isso, você o cumprimenta e mostra para ele como isso foi legal, como isso foi interessante. Ele está sendo um irmão mais velho, ele está ensinando o pequenininho a fazer coisas novas, está ensinando brincadeiras. E assim o seu filho mais velho pode entender que ter um irmão mais novo também é legal. E isso significa que ele tem um novo papel, isso significa que ele tem uma importância agora diferente, porque ele ajuda também a cuidar do irmãozinho, ele tem alguma responsabilidade, e isso para ele pode ser algo interessante, algo que mostra que ele já está um pouco mais crescido. E por fim, como uma quinta medida que pode ser adotada aqui, é muito importante que os pais evitem ao máximo comparar os irmãos. Sem querer, isso é algo que todos nós fazemos. Os pais e as mães acabam incorrendo nesse erro. Às vezes, por exemplo, um dos filhos está chorando e aí chega o pai ou a mãe e fala: olha, por que você está chorando? Olha o seu irmãozinho. O seu irmãozinho não está chorando. E às vezes os pais fazem isso achando que isso vai oferecer um estímulo para que um irmão melhore por meio dessas comparações, mas essas comparações, o que elas acabam fazendo é gerar um ressentimento entre os irmãos, principalmente aqui no caso da pergunta que me foi enviada, do irmão mais velho em relação ao irmão mais novo. Se a família aqui que me enviou essa pergunta não tiver esse cuidado e comparar o irmão mais velho com o irmão mais novo, utilizando isso para de alguma maneira fazer com que o irmão mais velho se comporte de maneira melhor, o resultado pode ser oposto. O tiro sai pela culatra e o irmão mais velho vai ter ainda mais ressentimento em relação ao irmão mais novo. Então, resumindo aqui, estas são as 5 medidas que podem ser adotadas para lidar com o ciúme do irmão mais velho em relação ao irmão mais novo. Em primeiro lugar, reserve tempo na sua agenda para que o irmão mais velho tenha tempo individualizado para ele, sem ter que compartilhar com o irmão mais novo. Em segundo lugar, planeje atividades onde todos possam brincar juntos, para que o seu filho mais velho entenda que a chegada do irmão também pode ser divertida. Em terceiro lugar, evite conversar com o seu filho mais velho de maneira a transmitir a ele uma mensagem que culpabilize o filho mais novo por algumas negativas ou alguma eventual falta de tempo e de atenção sua naquele momento. Em quarto lugar, mostra ao seu filho mais velho que agora ele tem um novo papel, esse papel de irmão mais velho, que ajuda a cuidar, que tem responsabilidades, e mostre para ele que isso é legal, que isso o torna importante e mais crescido. E por último, evite ao máximo as comparações. E por fim, tenha paciência, porque o seu filho tem 4 anos de idade, ele está em processo de desenvolvimento, ele está desenvolvendo ainda a sua visão de mundo, está desenvolvendo a sua forma de se relacionar com as pessoas, está aprendendo a lidar com seus próprios sentimentos, está aprendendo a entender os seus sentimentos. Então, é muita coisa acontecendo. E esse começo, essa adaptação pode mesmo ser uma montanha-russa. Mas com o tempo e você tomando todos esses cuidados que nós falamos aqui, pode ter certeza de que as coisas vão cair no lugar, a situação vai passar por um período de adaptação e a sua família vai ficar ainda mais divertida agora que chegou esse novo bebê. Bom, vamos responder aqui agora uma segunda pergunta que também chegou aqui, uma pergunta de uma ouvinte, e também diz respeito a relacionamento entre irmãos, mas aqui em um contexto um pouco diferente. Vamos lá. Oi, doutor Estevão. Eu tenho 2 filhos, um de 6 e outro de 8 anos. E eles brigam muito por qualquer coisinha. Eu não sei por que eles fazem isso e nem qual é a melhor maneira de intervir. O que você recomenda? Bom,
Isso também é muito comum e, de certa forma, essa pergunta ela é a evolução da pergunta anterior. Na pergunta anterior, que eu acabei de responder, nós tivemos uma situação onde você tem uma criança de 4 anos e acabou de chegar o irmãozinho, e o problema nesse momento é o ciúme, o irmão mais velho com ciúme do bebê que acabou de chegar. Aqui nós já temos 2 irmãos mais velhos, um de 8 anos e o outro de 6 anos de idade, e o problema aqui já não é mais tanto o ciúme, o problema aqui já é a rivalidade entre irmãos, esses atritos que surgem no relacionamento entre irmãos e que muitas vezes se transformam em brigas, muitas vezes se transformam até em agressões, e essa mãe quer saber qual é a melhor maneira de lidar com isso. Antes de responder qual é a melhor maneira de lidar com isso, nós podemos fazer uma pausa para entender por que esses conflitos entre irmãos emergem. Por que esses conflitos emergem? E existem 3 razões principais e que estão muito relacionadas. A primeira razão é que essas crianças, elas estão passando, como eu falei anteriormente, por um processo de desenvolvimento e de maturação cerebral. Então essas crianças ainda estão desenvolvendo competências, elas estão aprendendo como se relacionar, elas estão aprendendo como lidar com as próprias emoções, elas estão aprendendo a lidar com as suas frustrações, elas estão aprendendo como manifestar a sua agressividade ou a sua raiva, ou melhor, como controlar a sua agressividade e gerenciar, às vezes, o sentimento de raiva. Então elas estão passando por um processo de maturação. E quando você tem 2 crianças passando por esse processo de aprendizado, por esse processo de desenvolvimento, que é um processo psicológico, comportamental, mas também neural, o cérebro delas está se desenvolvendo. E essas crianças que estão passando por esse processo convivem intensamente, estão ali na mesma casa todos os dias, convivendo muito tempo, muitas horas por dia uma com a outra, é lógico que alguns conflitos vão acabar acontecendo. Vai chegar uma hora que um quer um brinquedo, o outro também quer um brinquedo, e sem saber ainda esperar, sem saber negociar, sem saber como lidar com esse conflito, isso vai acabar virando uma briga, vai acabar virando um desentendimento. É totalmente normal que isso aconteça. E também não é nem de todo ruim, porque quando as crianças passam por essas situações de conflito, elas aprendem a lidar com conflitos, elas aprendem a lidar com a frustração, elas aprendem que os relacionamentos nem sempre acontecem de maneira muito suave, às vezes existem atritos e elas aprendem como lidar com esses atritos. Uma segunda causa de briga entre irmãos são diferenças de temperamento. Nós falamos aqui em um episódio anterior do nosso programa sobre como cada criança tem um temperamento e como diferentes irmãos que nascem na mesma casa, filhos dos mesmos pais, criados ali no mesmo ambiente, podem ter temperamentos muito diferentes. E essas diferenças de temperamento podem ser também combustível para alguns conflitos. Por exemplo, se uma criança tem um temperamento mais introvertido, um temperamento e uma personalidade mais introvertida, é uma criança que gosta de ter o seu espaço reservado, que gosta de ter as suas coisas organizadas e de brincar só. E essa criança tem um irmão que é mais expansivo, um irmão que não respeita tanto o espaço do outro, um irmão que é mais extrovertido e às vezes com um nível maior de energia. Então, esse irmão que gosta de ter o seu espaço reservado, ele pode se sentir invadido. E da mesma forma, esse irmão que é mais expansivo pode se sentir cerceado. E aí nós temos um caso onde a diferença de temperamento entre irmãos vai servir como combustível para conflitos, combustível para brigas e para desentendimentos. E uma terceira razão pela qual às vezes os irmãos brigam é a questão do modelo e do exemplo que os pais oferecem. Em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, nós notamos que as brigas entre irmãos muitas vezes espelham o comportamento dos pais. Se você é um pai ou é uma mãe que quando está frustrado, quando você está nervoso, você sai e bate a porta e grita e é agressivo e xinga a sua esposa ou xinga o seu esposo
Então, ao fazer isso, você está oferecendo um modelo que eventualmente o seu filho pode começar a copiar. Então, você tem uma situação na qual a agressividade que a criança exibe ou essas brigas entre irmãos, elas espelham o comportamento e o exemplo que é inadvertidamente oferecido pelos pais. Então, essas seriam 3 razões principais. O que não quer dizer, é claro, que porque os seus filhos brigam entre si, que você esteja dando um mau exemplo. Como eu falei, existe também a questão do desenvolvimento, existe a questão do temperamento. Agora, o que fazer quando seus filhos estão brigando? É a pergunta aqui. Um filho de 6 anos, outro de 8 anos, eles brigam muito. O que essa mãe deve fazer quando esses filhos estão brigando? A primeira coisa que essa mãe precisa fazer, ou o pai também que participa aqui dessa situação, é colocar a bola no chão. Não tente intervir na situação quando as coisas ainda estão quentes, quando os ânimos ainda estão exaltados. Separe os seus filhos para que eles possam se acalmar. Não tente dar nenhuma lição, não tente colocar mais lenha na fogueira, simplesmente separe os seus filhos para que eles se acalmem. Essa é a primeira coisa. Depois que os seus filhos já se acalmaram, que os ânimos já estão um pouco mais tranquilos, aí você vai conversar com cada filho, você vai ouvir cada filho. Você não pode cair na tentação de entrar no jogo de quem é o culpado, porque muitas vezes quando os nossos filhos brigam, nós não estávamos lá para entender qual foi o início da briga. E aí as crianças acabam julgando a culpa uma na outra. Ah, foi ele que começou, ele fez isso, ele fez aquilo, eu só reagi. Não entre nesse jogo. A questão aqui não é descobrir quem é o culpado. Você precisa simplesmente ouvir um, sem encorajar essa questão de colocar a culpa no outro, fala, não, eu quero simplesmente ouvir o que você tem a dizer, como você contribuiu para essa situação. Permita que ele fale, permita que ele expresse seus sentimentos, mostre para ele que você está ali para ouvir, sem passar a mão na cabeça, sem validar nenhum comportamento agressivo, mas apenas mostrando que você tem capacidade e disposição para ouvir e tentar entender. Depois, ouça o outro filho. A partir daí, sente com os seus 2 filhos e discuta com eles o que poderia ter sido feito de diferente para evitar aquela briga. Sem proteger um ou proteger o outro, sem, mais uma vez, identificar quais são os culpados, mas trabalhe com eles para transformar esse momento em uma experiência de aprendizagem. Discuta com eles, será que faltou capacidade de vocês se comunicarem? Será que faltou capacidade de vocês negociarem? Será que faltou um entender a perspectiva do outro e se tivesse entendido a situação não teria chegado a esse ponto? E a partir disso, oriente-os para que nas próximas situações eles possam aplicar o que eles aprenderam ali naquele momento. E assim você transforma essa situação em um momento de aprendizado. Agora, se as brigas são recorrentes e mesmo com esse tipo de intervenção elas continuam ocorrendo todos os dias, várias vezes por dia, aí o que você pode fazer é uma quarta ação. Você pode reunir a sua família em um momento no qual ninguém está brigando. Pegue um bom momento, que está todo mundo de bom humor, faça uma reunião de família, sente com todo mundo ali na mesa e fala, eu quero entender por que estão ocorrendo brigas aqui na nossa casa. Permita que um fale, permita que o outro fale, e a partir disso, construam conjuntamente regras que sejam pensadas para prevenir novos conflitos. Então, se você percebe que a razão do conflito é sempre uma disputa, por exemplo, por algum brinquedo, então você pode criar uma regra de que aquele brinquedo de manhã é para um filho brincar, à tarde é para outro filho brincar, e assim você cria uma regra que vai prevenir novos conflitos. E diferentes situações vão exigir diferentes soluções e diferentes regras. Mas a ideia geral é colocar todo mundo em volta da mesa, chegar na raiz do problema e, a partir daí, buscar uma solução e implementar essa solução. E, por fim, mais uma recomendação importante é que você não interfira e não intervenha sempre que os seus filhos estiverem brigando. Se você vê que os seus filhos estão tendo um conflito, uma discussão, mas essa discussão não é uma briga física, eles estão apenas discutindo, às vezes um pouco de maneira acalorada, mas um está discordando do outro e eles estão irritados um com o outro, não chegue já querendo resolver essa situação.
Permita que eles resolvam sozinhos, permita que eles utilizem essa situação para aprender como lidar com conflitos. Porque se a cada conflito você imediatamente já pula dentro da situação e resolve a situação por eles, então você não permite que eles aprendam a resolver a situação sozinhos. Você não permite que eles aprendam e que eles cresçam e que eles desenvolvam novas competências. Então, resumindo tudo que eu falei, porque a gente falou aqui bastante coisa, a ideia é a seguinte: os filhos estão brigando. Não interfira imediatamente. Aguarde, se a situação não partiu para agressão física, permita que eles se resolvam sozinhos. Se eles não se resolvem sozinhos, se a situação está escalando, se eles partiram para outros tipos de agressão, siga esses 3 passos. Vai lá, separa os filhos, permita que se acalmem, coloque a bola no chão, ouça um, ouça o outro, não caia no jogo de quem é o culpado e depois discuta com os dois o que eles podem aprender a partir daquela situação para evitar que ela se repita. E numa situação limite, faça uma reunião de família, e estabeleça regras preventivas. Bom, aqui hoje então nós respondemos 2 perguntas. Uma sobre uma criança de 4 anos que tem ciúme do irmãozinho mais novo. Outra sobre 2 irmãos, um de 6, outro de 8 anos, que estão brigando bastante. E eu sugeri algumas formas de lidar com essas situações de maneira a solucioná-las e de transformá-las em experiências de aprendizagem. Eu espero que as respostas que eu ofereci aqui sejam úteis também para você e que a partir disso você possa ter algumas ideias sobre mudanças que você pode fazer na sua casa para lidar ou para prevenir esse tipo de situação. No mais, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.